mais uma vez, né, com os irmãos. E tudo isso nos alegra, né? Ver aí realmente a reforma que Deus tem feito, né? Eu tenho certeza que alegra o coração dos irmãos também, né? E é fruto de vocês, né? Glória a Deus, né? Pela vida de vocês. Eu queria ler aqui Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14 é um texto conhecido aí que fala quando Jesus anda sobre o mar, amém? Versículo 22, a Bíblia diz assim, ó, Mateus 14, 22. E logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem, andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto aqui me chama, algumas coisas aqui me chamam a atenção nesse texto, que a Bíblia diz que quando Jesus chega diante dos discípulos, aqui a Bíblia diz que ele compeliu os discípulos a subir no barco. Em algumas traduções, está que Jesus obrigou os discípulos a subir no barco. E há situações na nossa vida que Jesus, ele nos obriga, né, a fazer aquilo que ele quer. Né? Às vezes a gente tem em mente que a gente faz as coisas por boa vontade, mas tem situação que Jesus sabe o que é melhor para nós. Então ele nos coloca naquela situação para que a gente possa fazer a vontade do Senhor. A Bíblia diz Amém. Que ele compeliu os discípulos, fez com que os discípulos pudessem subir naquele barco e passar adiante dele para o outro lado. E a Bíblia diz que enquanto isso, Jesus ficou despedindo as multidões. Né? Então eu aprendo aqui que Jesus sempre dá atenção para todo mundo. Ninguém fica sem a atenção de Jesus. Amém. Todos aqueles que precisar da atenção de Jesus, Jesus vai dar atenção. E a Bíblia diz que os discípulos já tinham caminhado com o barco. Então Jesus, o que ele faz? Ele vai andando sobre as águas em direção aos discípulos. E quando os discípulos olham, né, para aquilo que está vindo sobre as águas, a Bíblia diz que eles tiveram medo. Né? E alguns disseram: é um fantasma. Alguns não acreditavam naquilo que estavam olhando. Né? E quantas situações nas nossas vidas que às vezes vem para nos assombrar, para tirar nossa paz. Quando fala aqui de um fantasma, fala de algo que vem trazer medo, que vem perturbar as nossas vidas. E a gente às vezes não tem visão daquilo que está acontecendo. Né? E não era um fantasma, era Jesus. A Bíblia diz que imediatamente Jesus falou para eles: não tenha medo, sou eu. E mesmo Jesus direcionando essa palavra para os discípulos, a Bíblia diz que eles ainda não estavam acreditando. Tanto que Pedro olha e fala: se realmente é o Senhor, pede para que eu possa ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem.
né? Então nós vemos aqui a ousadia do discípulo, a ousadia daquele que estava na presença do Senhor. E nós temos que ter essa ousadia, né? De muitas vezes ir contra aquilo que nos causa medo. Porque às vezes não é um fantasma, às vezes não é, como a gente diz aí no popular, não é um bicho de 7 cabeças. E às vezes nós vamos de encontro, né, àquilo que está nos causando medo, para quebrar esse medo. E a Bíblia diz que quando Pedro desce do barco e começa a caminhar em direção a Jesus, depois de alguns passos, ele começa a afundar. E a Bíblia diz que Jesus, naquele momento, né, vai e socorre Pedro. Pedro pede socorro e Jesus estende a mão e levanta Pedro, né, e coloca de volta no barco. Então eu não sei se alguma coisa tem tirado você do barco, se alguma coisa está fazendo você afundar, a tua fé afundar, a tua perseverança afundar, né? E nesta manhã aqui, eu tenho certeza que Jesus, ele está te levantando, né? Ele está colocando você do lado de dentro, do lado do barco, aonde Jesus está. E Jesus colocou Pedro naquele lugar. Mas o que me chama a atenção nesse texto é a história que ia ser contada depois pelos discípulos. Imaginem vocês que tudo isso aconteceu. Aí os discípulos voltam para a terra e ali vão conversar com as pessoas. Eu fico imaginando, não Pedro, os outros discípulos dizendo, olha, sabe o que aconteceu? Estávamos no barco e de repente apareceu o que para nós era um fantasma. E Pedro começa a contar a história de Pedro. E Pedro desceu do barco e foi ter com Jesus. O outro discípulo diz, verdadeiramente isso aconteceu. Isso foi verdade. Aconteceu isso com Pedro. Eles contam a história de Pedro. Mas Pedro, a Bíblia diz, que não conta a história de ninguém. Ele conta a própria história. Ele diz, eu fui ter com Jesus. E nessa manhã, que você possa ter experiência de você contar a tua história para Jesus. De Jesus marcar a tua história. Né? Muitas vezes nós contamos a história do outro. E Jesus quer escrever a tua história nesta manhã. Jesus quer escrever o teu momento com Ele, o teu encontro com Ele. Né? Tantos encontros a Bíblia fala, na Bíblia, que as pessoas tiveram com Jesus. E aqui Pedro tem um encontro com Jesus, né, no meio do mar, no momento que o vento estava forte, no momento que ele sente medo, ele se encontrou e Jesus muda a história de Pedro, coloca ele novamente para dentro do barco. E nesta manhã, que Jesus possa mudar a tua história, que esse encontro nesta manhã possa fazer com que Jesus mude a tua história, colocando você do lado de dentro do barco. Amém? Que você possa ter história para contar. Amém? Em nome de Jesus. Esses dias eu li um versículo que falou muito comigo. A Bíblia fala assim que é triste aquele que morre e não tem uma história para contar. E não tem quem possa ir no teu velório, a Bíblia diz. Né? Então que nós possamos ter história para contar, que nós possamos fazer com que a nossa vida, né, seja espelho para as outras pessoas, que as pessoas olhem para nós e consigam ler a história que Cristo tem para escrever nas nossas vidas. Amém? E nessa manhã eu creio que o Senhor está escrevendo mais um pedacinho da tua história em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, pastores, irmãos. Senhor, obrigado por esta palavra.